Esse vídeo vai fazer uma demonstração do que seria uma máquina de estados. Então, começando por uma máquina de estados bastante simples, eu já adiantei um pouco o serviço, desenhei um circuito ali no Tinkercad com 2 LEDs para simbolizar os estados. Eu vou fazer uma máquina com 2 estados apenas. 2 botões que seriam sistemas de transição de estados. Eu usaria para sinalizar que aconteceu uma transição de estados. E só. Algumas fiações ali necessárias. Uma das coisas que a gente não pode esquecer nunca é de como a gente tem um circuito do Terra ser o mesmo para todo mundo. Eu usei a própria alimentação do Arduino, porque estou usando só 2 LEDs, então não seria uma coisa muito pesada para o Arduino fornecer em termos de corrente. Uma coisa que tu não faria se fosse, por exemplo, motores. Tinkercad até aceita, mas é errado. Então, mesmo na questão de simulação, vamos fazer o que seria o correto nas montagens, tudo bem? Agora tem ali o meu circuito. Eu vou só fazer um detalhe, uma pausa para explicar um detalhe importante ali do circuito, que é a ideia do resistor de pull down, que é ali no botão. Temos ali nos 2 botões, na verdade, certo? Se vocês observarem bem, a gente tem então um botão. Ele está ligado ao VCC, os 5 volts. Tudo bem? E a outra ponta ela está ligada em algum pino do Arduino, por exemplo, no pino 2. Do Arduino. O que acontece quando eu vou ler o estado do pino e o botão está levantado? Não é 5 volts, mas eu não posso afirmar que seja 0. Certo? Eu não tenho nada que esteja me dando um referencial de 0 volts. Então eu tenho um problema aqui que pode me levar a várias situações incômodas, como por exemplo, ele dá falsos positivos. Se esse fio em questão for comprido, este aqui, que é o que leva o sinal do botão até o Arduino, ele pode sofrer interferência, por exemplo, de um relé que esteja batendo próximo de um motor, que ele esteja próximo também. E essas pequenas interferências vão acabar gerando em algum momento uma tensão baixa, mas suficiente para ser captada como um sinal alto do Arduino. E se coincidir isso aí com o momento que eu estou fazendo leitura do pino, aí já está feita a bobagem, né? O erro vai ser produzido. E aí o Arduino pode acabar fazendo coisas aleatórias. Certo? Isso aí é tão sério que uma descarga atmosférica, um raio caindo próximo, pode gerar alguma indução eletromagnética suficiente para que se produza um valor ali naquele pino. Então é bom ter um sistema de referência. E para isso que eu estou usando um resistor aqui de pull down. Por que ele é pull down? Porque ele empurra para baixo. Certo? Eu coloquei ali um resistor de TSK ohm. Isso aí, montagem, cálculos já feitos e tal, então a gente já nem precisa passar por tudo isso para fazer os cálculos. 5 volts, no caso do Arduino. Resistorzinho de 10K estaria de bom tamanho. Por que um resistor alto? Porque a última coisa que eu quero é quando eu apertar o botão e fechar aqui o contato, fechar o contato com outra cor. Quando eu fechar aqui o contato, a última coisa que eu quero é fechar um curto. Certo? Em primeiro lugar. A eletricidade tende a ir pelo caminho mais fácil. Estou presumindo que o caminho mais fácil seria passando pelo circuito do Arduino no pino 2. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que, na verdade, estou implementando uma espécie de divisor de tensão, né? Onde eu vou ter um resistor muito alto aqui e um resistor baixíssimo. Que está chegando no pino.
Com isso, eu sei que quando eu fechar ali, vou fazer um divisorzinho de tensão, eu vou ter uma parcela muito alta da tensão ali, alguma coisa pequena passando pelo resistor de 10K, né? Alguma corrente muito pequena passando pelo resistor de 10K, mas vai ser alto o suficiente para eu entender que o sinal está alto. Quando eu não estiver, e lá se vai meu botão, quando eu não estiver com o botão apertado, ele vai estar aterrado. Então eu tenho certeza de que eu vou ter uma referência de terra ali, de 0 volts. Tá? Isso aqui então seria o pull down, que é bem importante para reduzir ruídos, certo? E falsas leituras. Claro, o botão mecanicamente falando ainda tem algumas coisas que complicam. Por exemplo, ele tem uma ação de mola, então essa ação de mola pode produzir algum ruído também, que a gente utiliza às vezes capacitores junto para reduzir esse ruído, no caso do debounce, ou pode se fazer por debouncing por software, com um delay de alguns milissegundos, coisa do gênero. Eu vou mostrar mais adiante um código que eu desenvolvi, uma classe de objetos que desenvolvi para poder lidar com isso de uma forma mais fácil. Já que eu estou falando do pull down, eu vou aproveitar e falar do pull up, que seria o exato efeito oposto. Eu poderia fazer o contrário. E isto aqui seria o meu pull up. Agora, nesse caso, quando o botão não está apertado, eu tenho uma referência de tensão alta ali. E quando eu apertar ele, eu vou ter uma referência de tensão baixa. Certo? Então esse aqui seria meu pull up. O que significa isso? Se eu estiver usando pull down, eu vou ter que fazer o teste de botão apertado como? Verificar se o sinal lido no pino 2 vai ser alto. No pull down. No caso do pull up, eu vou ter que verificar se o sinal no pino 2 é baixo. É apenas isso. Só essas são as diferenças das duas abordagens. Correto? E uma coisa interessante é o seguinte. Vocês podem observar na documentação de Arduinos, principalmente no caso do Arduino Uno, que tem algumas vantagens de se usar o pull up. Certo? Por quê? Porque o microcontrolador ele tem a possibilidade de ativar os resistores internos dele de pull up para cada pino. Então tu não precisaria colocar um resistor externo, como eu estou fazendo aqui, certo? No caso do pull up. Eu só precisaria fazer com que o pin mode, nesse caso, fosse do tipo input sublinhado pull up, ao invés de input. Então, nesse caso aí do input pull up, ele vai ligar um resistor interno, eu não me lembro exatamente, mas acho que é um resistor de 20K, e eu não preciso colocar um resistor fisicamente, né, do lado de fora lá para a coisa acontecer. Então eu tenho algumas vantagens de trabalhar com pull-up no caso do Arduino dos microcontroladores da Atmel, porque eles têm esse pull-up interno. Uma coisa interessante é que outros microcontroladores, mesmo usando o Arduino, eu vou ter que dar uma olhada em termos de documentação. Por exemplo, os ESPs 8266 e ESP32, tem alguns pinos que são pull-up, tem um pull-up ativável, e outros têm pull-down ativável, e outros não tem nada disso. Então a gente tem que olhar a documentação para saber qual pino que a gente está usando, pretende usar, se ele tem um ou outro, certo? Ou na dúvida não usem pull-ups e pull-downs internos e usem só os externos, para garantir. Tá? Fechada essa questão do pull-up e do pull-down, vamos ver como seria a nossa máquina de estados. A gente tem que fazer um diagrama de estados para começar a pensar no assunto. Então, eu vou pensar em dois estados.
tenho um estado inicial, que seria uma espécie de standby, e eu vou ter um estado final, melhor, um estado de operação, que seria quando a minha máquina estaria fazendo alguma coisa. Certo? O meu estado inicial é o estado que eu vou estar quando a máquina for ligada. Em geral, esse tipo de diagrama de estados, ele costuma ter ciclos, certo? Ele costuma ser cíclico, porque a não ser que a máquina se desligue sozinha no final de uma determinada operação, porque tu voltas a um estado de standby, né? Por exemplo, numa máquina de lavar roupa. A máquina, depois que tu definiu qual é o programa e começa a executar, ele vai executar todo o ciclo, e ao acabar o ciclo ele vai voltar para o modo standby, porque vai pensar, a ideia qual é? O projetista pensa, a pessoa vai tirar a roupa dali, daqui a pouco vai querer secar outra roupa, então vai ser outro programa, ou vai querer lavar outra roupa com outro tipo de programa, e assim vai. Então costuma haver um ciclo. A ideia é a seguinte, o meu sistema vai estar no estado inicial ali, só aguardando, e alguma coisa vai fazer com que ele mude de estado de operação e vá para o estado de operação, certo? Essa alguma coisa vai ser o pressionar de um botão. Tá? Então essa minha transição do estado de início para a operação vai ser esse botão aqui, certo? Depois a gente vai ver aqui no código. Ele está ligado ao pino 3. E para tu voltares ao estado inicial, eu vou usar um outro botão. Tá, então eu vou botar aqui pino 3. Eu vou usar um outro botão para parar o sistema. Por exemplo, se isso aí fosse um sistema de caixa d'água, poderia ser a minha operação seria ligar e ficar monitorando a bomba. E ao invés do botão para tu voltares ao estado inicial, tu usaria um sensor de nível. Certo? Sensor de nível digital. Bateu naquele nível máximo, tu desliga e volta para o estado inicial. Tá? Então aqui está o meu diagrama de estados. É isso aqui, nada mais. As operações, então, que vão acontecer no início no modo operação, vão estar sendo definidas ali naqueles dois estados. E eu tenho minhas transições aqui que estão sendo identificadas. Olha, transição de início para ops vai ocorrer por causa do botão 3. Transição de ops para início vai ocorrer por causa do botão 2. Tudo bem? Outra coisa importante de se colocar numa transição é o que tu vai fazer da transição de início para ops. Ou seja, tu tens um momento que tu vai ter que colocar o sistema na condição de operação daquele novo estado. Isso aí a gente coloca na transição. Então eu vou colocar aqui, ó, abaixo do botão 3, eu vou colocar liga LED vermelho, desliga LED verde. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o LED verde para desligar, para mostrar que está tudo ok, e desligar o LED vermelho. Certo? Essa é a ideia por trás desse código aqui da máquina de estados. Então eu tenho que seguir isso aqui, nada mais, nada menos. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou esboçar o código aqui, certo? Então tenho aqui meu Arduininho básico, tá? Eu coloquei já pré-definidos aqui, então, constantes para botar o botão de operação, para tu entrar no modo de operação, o botão de modo inicial, está aqui em cima, os LEDs, quais são os pinos que os LEDs estão ocupando, e aqui eu botei duas constantes, a gente já vai ver por quê. Uma delas é do Blink. Eu vou usar o mesmo exemplo do Blink que a gente tinha usado para mostrar que tem uma operação correndo em paralelo com essa máquina de estados, que é o piscar do LED 13. Vou usar o LED 13 para não ter que adicionar mais um LED ali. Então nós estamos fazendo a mesma coisa que tínhamos feito no outro
trabalho de evitamento do delay, tá? Então já tem o mesmo código aqui do anterior, certo? E aqui, no setup, eu já defini meus estados iniciais ali dos pinos, tá? Eu não liguei nem desliguei ninguém, certo? Eu não estou preocupado com isso nesse exato momento. Agora, como é que a gente vai fazer a máquina de estados? A ideia é a seguinte, gente. Eu vou usar uma variável indicadora de que estado eu estou. E vou testar ela através de um switch ao invés de um monte de ifs. Tá? Só porque o código com switch fica um pouco mais organizado. Digamos que eu coloque algo assim, case, estado seja 0, vou assumir que o estado 0 seria o estado inicial. Comentando aqui. E um case para o estado de operação. Certo? O código vai aqui dentro. Então veja que eu tenho duas ações independentes acontecendo. Uma delas é o processamento da máquina de estados e a outra é o blink. Como a ideia é que essas duas sejam muito rápidas, então uma não vai teoricamente interferir na outra. Certo? Eu vou ter uma ideia de que estão duas operações acontecendo em paralelo. Tranquilo? Para cada estado, o que eu vou ter? Aqui eu vou esboçar o que teria em cada estado, mas teria alguma coisa, a ação a ser executada, e verificação de mudança de estado. Essencialmente são as duas coisas que a gente tem que fazer. Tá? A gente vai ter alguma ação para ser executada nesse sistema e depois vou verificar se alguma mudança de estado aconteceu. Tá? O que seria essa mudança de estado? O sujeito apertou o botão, no caso. Então, para cada caso ali, eu vou ter que verificar como que eu saio do estado 1 para o estado 0, como que eu saio do estado 0 para o estado 1. Vejam que a verificação de mudança de estado, né, no caso do estado 0, é verificar se o botão 3 está pressionado ou não. E no caso do 1, é verificar se o botão 2 está pressionado ou não. São ações bem simples. Quando eu posso transitar de um estado para vários, tem várias opções, aí sim, vou ter testes mais complexos. Mas compreendam a ideia aqui. A cada iteração do loop, a cada execução do loop, eu vou executar exatamente a ação que foi definida para aquele estado e vou verificar se eu tenho que mudar de estado e apenas isso. Certo? Após isso acontecer, eu vou chegar no final do loop, vou brincar aqui com o meu com o meu blink, vou terminar essa execução e vou voltar a executar o loop. Se o estado não mudou, eu vou continuar executando a mesma coisa. Se o estado mudou, eu vou selecionar um novo case e vou executar a partir dali. Tá? Então, como é que fica isso agora na minha implementação? Já que nós estamos consumindo bastante tempo nisso, eu vou direto para a parte de código para mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu tenho meu código inicial, depois eu vou para essas funções. Eu tenho meu setup, que a princípio a parte inicial está idêntica. Certo? Eu botei um serial ali para a gente poder analisar o que está acontecendo via porta serial. Aí eu tenho aqui uma variável para representar o meu estado. Tem que ser uma variável que tenha um valor discreto, então o número real não serviria. Estou usando o char para ocupar menos espaço nessa variável. Né? Char ocupa apenas um byte.
Tenho ali a minha variável ligado para ficar trabalhando em cima do millis e para fazer a contagem de tempo, fazer o blink lá. Tá? Então esse código aqui da última parte aqui é exatamente igual ao exemplo do blink sem delay. E então eu iniciei os dois, essa aqui é a parte do blink ainda. E esse instante atualiza é o seguinte, para não ter que ficar mandando mensagens continuamente e saturando a tela com mensagens, eu vou mandar uma mensagem a cada 5 segundos. Ah, cada 5 segundos é um pouco forte. Eu vou mandar a mensagem a cada vez que se passar esse intervalo message time. Certo? É melhor parametrizar isso aí para fazer os ajustes necessários depois facilmente. Então, o instante atualiza começa valendo millis, justamente para que eu force a entrada no sistema, na mensagem, né, a primeira mensagem, para iniciar e mostrar que em que estado eu estou logo de cara. E eu estou chamando aqui uma função chamada transição inicial, porque é aquilo que eu estava comentando. Toda transição ela tem que colocar o sistema no estado de operação para o qual ele vai passar. Eu fiz isso aqui em termos de função para ficar mais fácil de enxergar, modularizar um pouco. Então aqui no caso, ó, eu estou ligando o LED de início, desligando o LED de operação, mandando uma mensagem que eu estou fazendo a transição e forçando que o sistema faça a atualização de mensagem na tela, ou seja, que tu coloque que tu já está naquele novo estado. Como é que eu estou forçando? Eu estou fazendo com que o instante atualiza tenha um valor menor do que o millis quando tu chegares no teste do novo estado. Certo? É como se eu estivesse tirando aquele marcador e botando aquele marcador para antes do tempo que ele deveria ocorrer. Certo? Para cada estado, observem aqui, ó. Esta aqui é a minha ação no estado inicial. Ou seja, eu vou só botar, estou no estado inicial. Aqui poderia ser monitorar alguma variável, botar ela, printar ela na tela, ou usar um display, alguma coisa do gênero. Então, a cada vez que tu tiveres passado por um instante de atualização, veja um segundo timer, né? Eu estou colocando aqui a mensagem, estou atualizando meu timer para daqui a message time milissegundos. E depois estou fazendo a verificação da transição de estados. O que é a verificação da transição? Estou verificando se ele é high. Aí executa a função transição para a operação e mudo a variável de estado no final para 1. Quando isso acontecer, eu vou sair daqui, vai terminar, eu vou ainda fazer o teste do blink e vou voltar lá para o loop depois que tudo acabar. E aí na minha próxima iteração do loop, estado é 1, eu já começo a trabalhar aqui. Então vejam que eu tenho aqui a transição para ops e a transição para estado inicial, montei como funções, além de servir para demonstrar para vocês, serve também para modularizar e organizar o código. Né? Isso aqui é o que vai fazer minha transição então para o estado de operação. Agora o que ele vai fazer? Vai trabalhar aqui e vai verificar o botão de início. Cuidem que a verificação está sendo usada apenas a verificação para aqueles elementos que vão provocar a mudança de estado. O código do case 0 e o código do case 1 são totalmente independentes. É como se eu tivesse dois programas totalmente distintos. Certo? Se não há necessidade de verificar o botão de início no estado inicial, que é o que vai fazer o sistema voltar para o inicial, eu não vou testar ele ali. Se eu não tenho que apertar o botão de operação para continuar no modo de operação, ele vai estar naquele modo, por que eu vou fazer a verificação se o botão de operação está apertado? Essa é a ideia, então, por trás das máquinas de estado. Vamos ver como é que isso aqui acontece. Então, eu estou no estado inicial, a LEDzinho verde, que é o pino 11. E agora eu vou apertar o botão. Observem que nesse meio tempo o LED está piscando. Eu vou apertar o botão e mudar para o modo de operação. E o LED continua ali piscando. Certo?
É bom ver o monitor serial, né? Vamos apagar ele aqui e vamos ver o que ele está fazendo. Eu estou no modo de operação. De tantos em tantos segundos vai aparecer a mensagem que ele está no modo de operação. Agora eu vou apertar para voltar para o modo inicial. Viram? Transitei para o estado inicial e agora apareceu a mensagem: estou no estado inicial. Forcei para o timer voltar um pouquinho. E agora, daqui a alguns segundos, vai aparecer de novo: estou no estado inicial. Seria a minha ação temporizada ali. E nesse meio tempo, vejam que o LED continua piscando. Agora vou mudar para o estado de operação. Vou mudar para o estado inicial. E o LED continua piscando. Observe então que eu tenho agora 3 códigos bem separados aqui. O do Blink, né, o do piscadela, que está executando independente daquela máquina de estados. E ele está sendo executado e testado muito rapidamente, então isso é uma baita vantagem, porque ele não vai ocupar muito tempo de processamento. Eu tenho a minha máquina de estados, e dentro da máquina de estados, apenas um dos estados é que está em operação, então apenas um dos cases é que realmente está sendo executado. E isso aí está me dando, é um programa relativamente simples, é um programa pequeno, e isso aí está me dando bastante velocidade na execução. Certo? É o que acontece quando a gente começa a colocar vários elementos para serem controlados pelo microcontrolador. Tá? Um detalhe só final aqui é o seguinte. Claro, eu poderia estar ligando aqui um motor, alguma coisa do gênero. Vejam que em nenhum momento eu estou fazendo digital write aqui para ligar o LED, que seria o equivalente a ligar um motor, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque cuidem, depois que eu dei um digital write high, o LED vai ficar sempre ligado. Não preciso ficar repetindo isso aqui toda vez. Tá? A mesma coisa, um digital write low, eu desliguei o LED, um analog write. Cada vez que eu setar um estado de operação desses pinos, eles vão ficar naquele estado até que eu dê um novo analog write, um novo digital write. Certo? Então não tem sentido tu estar fazendo isso aí toda hora, cada iteração. Tem sentido tu colocar em operação e quando for a hora, parar isso. Certo? Se não, vai parecer para vocês assim, tá, mas eu dei um digital write high, e se eu der um outro digital write high, ele vai continuar ligado. Tudo bem? Não vai afetar nada? Não. Ele vai piscar para mim, eu não vou nem perceber essa piscada se houver? Não vai nem piscar. O que acontece é o seguinte, cada operação dessa ocupa um tempo de máquina. Digital read e digital write, particularmente, são instruções que consomem muito tempo de máquina, muito tempo de microcontrolador para o que fazem. Certo? Inclusive tem lá nos manuais, nos tutoriais lá do Arduino falando a respeito do tempo que custa um digital read e um digital write. Então, o teu loop vai ficar mais lento nesse caso. Certo? E pode não parecer grandes coisas para vocês, mas milissegundos, no caso de um microcontrolador, que tem que monitorar uma série de variáveis, fazer leitura de sensores, etc., faz uma baita diferença. Tá? Era isso então por enquanto.